Já aconteceu de você sentir que conhece muito bem alguém que nunca te viu na vida? Tipo aquela atriz que parece entender exatamente como você se sente, ou aquele criador de conteúdo que parece ser o seu melhor amigo porque você acompanha cada detalhe da vida dele pelas redes sociais. Ou até mesmo aquela criança que você acompanha nos stories da mãe influenciadora e começa a admirar como se fosse parte da sua própria família. Pode parecer estranho, mas é mais comum do que a gente imagina. Na verdade, é super normal. Esse tipo de conexão tem até um nome: relações parasociais. E antes que você pense, caramba, Bri, o que você tá falando? Tá inventando coisa? Eu vou te explicar. Relações parasociais são aquelas interações unilaterais, onde uma pessoa cria uma sensação de proximidade com outra que, às vezes, na verdade, nem sabe que ela existe. Parece distante da nossa realidade, mas calma aí que eu vou te contar uma história e vai tudo fazer sentido. Recentemente, uma notícia chamou a minha atenção. Ano passado, uma funcionária foi flagrada com fotos da filha da Virgínia Fonseca. Sim, aquela bebê fofinha que a mãe posta nos stories, coladas no local onde ela se trocava de roupa para trabalhar. A princípio, pode parecer apenas uma demonstração de carinho, certo? Às vezes até estranha, mas quando você para pensar, essa mulher estava projetando uma conexão com uma criança que ela nunca conheceu pessoalmente. Ela via nos vídeos da Virgínia algo que a fazia se sentir próxima, como se aquela família fosse parte da vida dela. E é aqui que tá o ponto. Relações parasociais não são necessariamente ruins. Muitas vezes, elas surgem de um lugar bom, como admiração ou desejo de pertencimento. Mas o problema começa quando essa idealização ultrapassa os limites saudáveis. Quando a pessoa começa a acreditar que realmente tem algum tipo de vínculo ou relação com a outra que tá do outro lado da tela. Quando as expectativas aumentam e a frustração por não ter reciprocidade vira ressentimento, raiva ou até obsessão. Com a internet, isso se intensificou, de um jeito que a gente nunca viu antes. Antigamente, as celebridades estavam inalcançáveis, distantes, presas atrás da tela da televisão ou nas páginas de revista. Agora, com as redes sociais, lives e tudo que a gente pode imaginar, tem uma ligação direta. Parece que todo mundo está acessível e isso faz com que algumas pessoas esqueçam de algo muito importante. Por mais próxima que uma pessoa pareça estar, ela ainda não faz parte da sua vida de verdade. E esse é um dos maiores desafios para quem cria conteúdo na internet. Eu mesma já vivi situações em que percebi que a forma como me enxergavam não era a realidade. Pessoas que assistiam às minhas lives todos os dias começaram a criar expectativas irreais. Esperavam que eu retribuísse um carinho que, pra mim, não existia da mesma forma. Algumas criaram fantasias de amizades, ou até romances. E quando perceberam que eu não estava nessa mesma frequência, reagiram com frustração, raiva e até mesmo agressividade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Me chamo Briana Nasky, mas você pode me chamar de Bri. E seja muito bem-vindo ao Brisa da Bri. O podcast é onde conversamos sobre tudo que mexe com a gente, com o coração e com a cabeça. Se você não sabia, meu nome não é Brisa, tá? Eu vi alguns comentários e algumas pessoas achavam isso, mas relaxa, que eu gosto tanto desse nome que acabou virando parte do projeto. Então bora brisar juntos? Se aconchega aí, porque hoje a gente vai refletir sobre o que são relações parasociais, como elas acontecem, porque algumas pessoas desenvolvem esse sentimento intenso por criadores de conteúdo e como isso pode afetar tanto quem acompanha quanto quem é acompanhado. Eu também vou compartilhar uma experiência pessoal que eu vivi com um seguidor que, após mais de um ano me acompanhando, reagiu de forma extremamente tóxica e obsessiva quando percebeu que não tinha controle sobre mim. Antes de continuar, quero te convidar a deixar o seu like,
seguir o Brisa da Bri no seu app de podcast favorito e, claro, contar nos comentários se você já percebeu esse tipo de dinâmica em algum lugar, seja como seguidor ou como criador de conteúdo. Esse é um papo que vale a pena ter. Porque no final das contas, a internet é um espaço que a gente compartilha. E entender esses mecanismos nos ajuda a manter as relações mais saudáveis e respeitosas. Então, bora brisar sobre isso? Antes que eu te conte como que foi a loucura com o stalker aí que apareceu na internet, eu quero tirar esse momento para agradecer muito a cada um de vocês que tem ouvido, acompanhado e apoiado o nosso podcast. A gente ultrapassou 1000 inscritos no canal do podcast no YouTube. E tá sendo algo muito incrível poder desenvolver esse projeto, testar e me reencontrar enquanto criadora de conteúdo. Tudo aqui é assim, é laboratório, estamos descobrindo conforme estamos fazendo. Portanto, se você tem alguma sugestão, se você quer ajudar o nosso canal a melhorar, sempre os comentários estão abertos para você abrir seu coração e poder também me dar sugestões do que você gostaria de ver eu falando. Mas agora, voltando ao assunto do nosso podcast de hoje, criar conteúdo na internet sempre foi algo muito natural para mim. Desde muito nova, a internet foi o meu refúgio, meu local e espaço de expressão. O lugar onde eu podia ser quem eu era e encontrar outras pessoas que compartilhavam dos mesmos interesses que eu. Quando comecei a fazer live, esse espaço ganhou um outro significado. Não era só trabalho, não era só um meio de sustento. Era um lugar onde eu me sentia acolhida, onde eu podia distrair as pessoas dos seus problemas e da sua vida pessoal, conversar com as pessoas queridas e, acima de tudo, continuar vivendo mesmo nos momentos mais difíceis. E foi exatamente um dos momentos mais difíceis da minha vida que eu tive que lidar com uma situação que mostrou o lado mais cruel das relações parassociais. Na época, a minha mãe estava doente, lidando com um câncer terminal. Eu estava emocionalmente esgotada, tentando segurar as pontas como podia. Viver essa experiência já era extremamente pesado, e as lives se tornaram um dos poucos espaços onde eu ainda conseguia me sentir bem. Era como se por algumas horas do dia eu pudesse me desconectar da realidade dura que eu estava enfrentando e simplesmente focar em jogar, conversar, ir e compartilhar momentos com a minha comunidade. Entre essas pessoas que me acompanhavam, tinha um viewer português que estava presente em todos os dias. E quando eu digo todos os dias, não é exagero. Ele sempre esteve lá desde o início até o fim. Fazia questão de mandar mensagem, interagir, participava do chat. E não apenas isso, ele também fazia pequenas doações com frequência, sempre mandando 1 ou 2 euros. Parecia alguém que simplesmente gostava do conteúdo e fazia questão de fazer parte daquela comunidade. Mas com o tempo eu fui percebendo algo estranho. Ele se sentia especial dentro daquele espaço na minha live. Não era apenas um viewer que gostava do conteúdo. Ele acreditava que tinha um local único e exclusivo ali. E por muito tempo, isso não foi um problema. A relação parecia ser apenas de um espectador que gostava do meu trabalho e demonstrava isso de forma constante. Até que ele sumiu por um tempo. Do nada, ele parou de aparecer nas lives. Não fez nenhuma despedida, não comentou nada no chat e simplesmente desapareceu. E, sinceramente, eu não pensei muito sobre isso. As pessoas vêm e vão na internet. Isso é normal. Mas cerca de um mês depois, ele voltou. E quando voltou, já não era a mesma pessoa que interagia comigo antes. No dia que apareceu de novo no chat, ele estava completamente transtornado. As mensagens não faziam sentido, ele não respeitava ninguém, estava extremamente agressivo. Dava pra perceber que ele não estava nada bem, sabe? Tem alguma coisa acontecendo com ele. Eu tentei relevar no início, dei alguns avisos, mas quando ele passou a atacar outras pessoas no chat, eu precisei tomar uma atitude. Eu falei claramente, se você continuar com esse comportamento, eu vou ter que te banir. Ele não parou. Eu fiz o que precisava ser feito. Bloqueei ele do chat. E foi aí que tudo desmoronou.
Ele surtou completamente. Começou a mandar doações só pra me xingar nas mensagens. Eu bloqueei ele das opções de mandar doações e ele foi além. Entrou em contato com a plataforma de pagamentos e pediu reembolso de todas as doações que tinha feito ao longo de um ano inteiro. Algumas ele conseguiu recuperar, outras não, porque simplesmente não fazia sentido reaver valores depois de tanto tempo. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele começou a me mandar e-mails transfóbicos, mensagens absurdamente agressivas, tentando me atingir de todas as formas possíveis. O tom das mensagens variava entre ódio e tentativas de manipulação emocional. Às vezes até parecia que ele queria me destruir. Outras vezes parecia que queria a minha atenção de volta, como se de alguma forma ele pudesse me fazer mudar de ideia. E no fundo, era exatamente isso. Ele nunca teve controle sobre mim, mas acreditava que tinha. Ele estava tão imerso nessa relação parasocial que na cabeça dele eu devia alguma coisa para ele. Ele achava que tinha direito sobre mim, sobre o meu tempo, sobre a minha atenção, sobre a minha gratidão eterna por aquelas doações que ele fez ao longo de um ano. Mas eu nunca o obriguei a fazer nada. Ele me acompanhava porque queria. Ele doava porque queria. Estava ali porque escolheu estar. Mas a partir do momento em que percebeu que nunca teve um poder real sobre mim, ele entrou em espiral de ódio e obsessão. E a pior parte de tudo isso é que aconteceu no pior momento possível. Eu já estava emocionalmente frágil, estava lidando com um dos maiores dores que alguém pode passar na vida, que é ver alguém que ama definhar dia após dia. Eu não tinha estrutura para lidar com esse tipo de ataque, com essa energia negativa gratuita. Tudo que eu queria era um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E assim, precisei gastar minha energia bloqueando, denunciando e me protegendo de alguém que nunca deveria ter acreditado que tinha qualquer tipo de posse sobre mim. O que me marcou nessa experiência foi perceber como algumas pessoas confundem apoio com controle. Sim, quando você acompanha alguém por muito tempo, quando você assiste as lives, interage, doa, você sente que faz parte daquele espaço. Mas esse espaço não é seu. Criadores de conteúdo são pessoas e não personagens de um jogo onde você tem o direito de escolher as ações. Ninguém deve ser punido por simplesmente não retribuir um sentimento que nunca pediu. Esse cara nunca foi meu amigo. Eu não conhecia detalhes sobre a vida dele. Tudo que eu sabia era que ele aparecia na minha live e doava alguns trocados. E mesmo assim, ele acreditou que isso era suficiente para ter algum poder sobre mim. E essa experiência me fez refletir muito sobre como a internet intensificou essas relações parasociais. Antes, artistas, jornalistas, apresentadores eram inalcançáveis. Agora, qualquer um pode mandar uma DM, pode comentar, pode doar, pode tentar chamar atenção. E isso faz com que algumas pessoas cruzem uma linha perigosa entre admiração e obsessão. Foi um aprendizado muito difícil, mas necessário. Porque no final das contas, eu aprendi que não importa o quanto você seja carinhosa, acessível e receptiva, sempre vai existir alguém que acredita que tem o direito sobre a sua vida. E esse tipo de pessoa não quer apenas te admirar, elas querem te possuir. Quando eu passei por essa experiência com esse seguidor, foi um momento de virada pra mim. Não porque ele tentou me prejudicar de todas as formas possíveis, mas também porque aquilo me fez questionar até que ponto valia a pena criar conteúdo. Eu já estava emocionalmente fragilizada, lidando com a doença da minha mãe, e aquela situação pareceu ser a gota d'água. Eu pensei, tipo, será que vale a pena continuar expondo a minha vida, meu trabalho, minha energia, se isso pode atrair pessoas que não têm boas intenções como ele? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não queria desistir de algo que me fazia tão bem.
e também fazia bem para outras pessoas. Esse tipo de dinâmica não acontece em um vácuo, ela impacta todo mundo que está envolvido nessa troca. Vamos começar falando de criadores. Quando a gente decide criar conteúdo na internet, a gente sabe que vai expor parte das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões. A gente sabe que vai ter que lidar com críticas, com comentários negativos, com haters, mas o que a gente não espera é que algumas pessoas vão confundir essa exposição com uma espécie de convite para entrar na nossa vida pessoal. Porque é isso que acontece muitas vezes. As pessoas começam a acompanhar o seu trabalho, a interagir com você, a se sentir próximas e aos poucos elas começam a acreditar que tem algum tipo de direito sobre você. Elas acham que, porque te seguem há anos, porque assistem suas lives, porque doam alguns trocados, elas têm acesso especial à sua vida. E quando percebe que isso não é verdade, que na realidade você é apenas uma pessoa tentando fazer o seu trabalho, elas podem reagir de forma negativa. Isso tem um impacto enorme na saúde mental dos criadores de conteúdo, porque por mais que tentemos colocar limites, por mais que a gente saiba que não somos responsáveis pelas expectativas que os outros criam sobre nós, ainda assim dói. Dói quando alguém que você nunca viu começa a xingar você de todas as formas, começa a te atacar e tenta te prejudicar. Dói quando você percebe que essa pessoa acreditava que tinha algum tipo de controle sobre você, mesmo que isso nunca tenha sido verdade. E isso acontece muito porque as plataformas digitais incentivam essa ilusão de proximidade. Hoje em dia, qualquer criador pode responder comentários, fazer lives interativas, compartilhar momentos do dia a dia. E isso é incrível, porque cria uma conexão real com a audiência. Mas, ao mesmo tempo, pode criar expectativas irreais. Algumas pessoas começam a acreditar que essa proximidade significa que elas têm algum lugar especial na sua vida. E quando percebem que isso não é verdade, elas podem reagir com frustração, raiva ou até ódio. Mas essa questão não afeta só os criadores, afeta também os seguidores. Essas relações parasociais muitas vezes surgem de um lugar de solidão. Muitas pessoas que consomem conteúdo online estão buscando o que talvez não encontraram nas suas vidas offline. Companhia, pertencimento, uma sensação de que faz parte de algo maior. E isso não é necessariamente ruim. Todo mundo já teve uma relação parasocial em algum nível, seja com um artista, com um personagem de série ou um criador de conteúdo. O problema começa quando essa relação se torna tóxica, quando a pessoa começa a projetar as suas necessidades emocionais em alguém que nem sabe que ela existe. Quando ela começa a exigir reciprocidade em algo que nunca foi recíproco. Isso pode levar a um sentimento de frustração, rejeição e ódio. Um estudo publicado na revista Civitas fala sobre isso. Ele aponta que a performance de intimidade dos influenciadores, ou seja, a forma como eles mostram acessíveis e autênticos, cria uma sensação de proximidade muito maior do que celebridades tradicionais conseguem oferecer. Isso faz com que os seguidores sintam que realmente conhecem aquela pessoa, o que pode gerar uma série de expectativas irreais sobre a relação. Outra pesquisa publicada no repositório acadêmico português analisou como a confiança e a interatividade influenciam as relações parasociais entre influenciadores e seguidores. O estudo concluiu que quanto mais um criador de conteúdo interage e compartilha sua vida, mais forte se torna essa conexão unilateral. Então, o que fica claro é que essa dinâmica não é algo que acontece por acaso. Existe um mecanismo por trás, uma estrutura que incentiva esse tipo de relação.
As plataformas digitais se aproveitam disso porque quanto mais engajamento um criador tem, mais tempo a pessoa passa consumindo o conteúdo e mais dinheiro essas plataformas ganham. Mas o que eu quero destacar aqui é que, independente de quem é responsável por essa dinâmica, se são as plataformas, os criadores ou os próprios seguidores, o impacto emocional é real. Para os criadores, pode ser esmagador lidar com a pressão de manter uma imagem idealizada, de responder todos os comentários, as expectativas, de lidar com os ataques quando as expectativas não são atendidas. Para os seguidores, pode ser devastador perceber que a conexão que sentia era unilateral, que a pessoa que admirava não faz parte da vida da forma que eles imaginavam. E isso nos leva a uma reflexão importante. Até que ponto essas relações são saudáveis? Até que ponto elas ajudam ou prejudicam ambos os lados? Porque no fim das contas, elas moldam a forma como consumimos e criamos conteúdo online. Elas definem expectativas, os limites e muitas vezes o próprio valor que damos às nossas interações digitais. Eu amo a minha comunidade. Amo as pessoas que me acompanham, que fazem parte do meu trabalho, que constroem esse espaço junto comigo. Mas eu sei que, para continuar fazendo o que eu faço, eu preciso entender melhor como essas dinâmicas funcionam. E espero que você, com esse episódio, também reflita sobre como essas conexões impactam a sua vida, seja como criador ou como seguidor. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham também criam conteúdo ou pensam em criar algum dia. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que ser criador não é só sobre gravar vídeos, fazer lives ou postar fotos bonitinhas. É também sobre gerenciar expectativas, as suas próprias e as dos outros. E isso pode ser bem desafiador. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que limites são essenciais. Não dá pra ser tudo pra todo mundo. Você pode até tentar, mas no final vai acabar frustrado e exausto. Então é importante definir desde o início o que você está disposto a compartilhar e até onde você permite com que as pessoas entrem na sua vida. Por exemplo, eu gosto de interagir com o meu chat durante as lives, mas eu também tenho regras claras sobre o que é aceitável e o que não é. E se alguém ultrapassa essas regras, eu não hesito em bloquear ou remover. Pode parecer duro, mas é necessário. Outra coisa importante é não alimentar essas falsas expectativas. Muitas vezes, sem querer, nós criadores acabamos incentivando esse tipo de relação parasocial. Quando respondemos todos os comentários, damos atenção especial para alguns seguidores ou compartilhamos detalhes íntimos da nossa vida. Estamos criando essa ilusão de proximidade. E isso pode levar algumas pessoas a acreditarem que tem um vínculo mais forte com a gente do que realmente tem. Por isso é importante equilibrar essa transparência com uma dose saudável de distanciamento também. Além disso, proteger a sua privacidade é crucial. Evite compartilhar informações sensíveis, como endereço, rotina diária ou detalhes muito pessoais. Existem ferramentas nas plataformas digitais que permitem filtrar comentários, bloquear palavras-chave e até ocultar certos tipos de interação. Use essas ferramentas ao seu favor. Lembre-se que você não precisa justificar sua decisão de se proteger. Ninguém tem o direito de invadir a sua vida. Por último, cuide da sua saúde mental. Ser criador de conteúdo pode ser incrível, mas também pode ser extremamente devastador e desgastante. Preserve tempo para você, para desconectar, recarregar as energias. Se precisar, busque apoio profissional. Eu mesma, vocês já sabem, eu já falei, faço terapia e recomendo muito. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional para lidar com a pressão que enfrentamos. Agora, do outro lado da moeda, temos os seguidores. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui
Estão porque gostam do meu trabalho, se identificam comigo ou simplesmente querem passar um tempo com alguém que faz com que você se sinta bem. E isso é maravilhoso! Mas é importante refletir sobre como consumimos conteúdo e como interagimos com os criadores. Primeiro, lembre-se de que essa relação é unilateral. Não importa o quanto você admira alguém, essa pessoa não faz parte da sua vida da mesma forma que talvez você imagine. Às vezes ela não sabe quem você é, não conhece profundamente os seus problemas e, provavelmente, não tem condições emocionais de te oferecer o suporte que você busca. Isso não é culpa dela, é simplesmente a natureza dessa dinâmica. Então, antes de você se envolver emocionalmente ou projetar expectativas sobre um criador, pergunte a si mesmo: por que estou acompanhando esse conteúdo? Se for porque você gosta, porque se diverte, porque te inspira, ótimo. Mas se for porque você está buscando preencher um vazio emocional ou esperando algo em troca, talvez seja a hora de repensar. Outro ponto importante é respeitar os limites do criador. Se ele não respondeu seu comentário, não significa que ele te odeia. Se ele não fez uma live no horário que você esperava, não significa que ele tá te ignorando. Essas coisas acontecem e elas não têm nada a ver com você. Respeitar esses limites é fundamental para manter uma relação saudável. Por fim, seja gentil. Parece básico, mas às vezes a gente esquece. Comentar algo positivo, compartilhar o trabalho de alguém ou simplesmente curtir um post pode fazer toda a diferença na vida de um criador. Lembre-se que, por trás da tela, existe uma pessoa real com emoções, medos e sonhos. Trate-a com o mesmo respeito que você gostaria de receber. Tanto criadores quanto seguidores precisam entender uma coisa: essa conexão que sentimos na internet não é real. Ou melhor, ela é real, mas não da forma que imaginamos. A ilusão de proximidade criada pelas redes sociais pode ser enganosa. E quando a gente confunde essa ilusão com relações genuínas, corremos o risco de nos machucar ou de machucar os outros. Eu gosto de dizer que a internet é uma grande festa. Todo mundo está aqui para se divertir, compartilhar momentos e trocar experiências. Mas assim como numa festa, existem regras implícitas e que existem que ninguém tá falando. Você não invade a casa do anfitrião sem ser convidado, não grita com as pessoas se elas não te derem atenção e não espera que alguém abandone a sua vida pessoal para te atender. Na internet é a mesma coisa. E isso não significa que as conexões que formamos aqui não são valiosas. Elas são. Eu sou grata todos os dias pela minha comunidade, pelas pessoas que me apoiam, que me motivam e que tornam o meu trabalho possível. Mas eu também sei que, por mais próximo que pareçamos estar um do outro, ainda existe uma barreira. E essa barreira é o que nos protege, tanto a mim quanto a vocês. Então, o que fica de lição é: vamos usar a internet de forma consciente. Para criadores, isso significa estabelecer limites, cuidar da saúde mental e lembrar que não somos responsáveis pelas expectativas que os outros criam sobre nós. Para os seguidores, significa consumir conteúdo de forma crítica, respeitar os limites do criador e reconhecer que essa relação é unilateral. Se a gente consegue fazer isso, acho que podemos transformar a internet em um espaço mais saudável, mais respeitoso e, acima de tudo, mais humano. É isso que todos nós buscamos, né? Um lugar onde possamos ser quem somos, compartilhar nossa história e encontrar outras pessoas que nos entendem, mesmo que seja uma conexão apenas virtual. E sabe o que mais? Eu acredito que a gente consegue. Basta que cada um faça a sua parte. Porque no fim das contas, a internet é uma reflexão da vida real. E assim como na vida real, tudo depende de como a gente escolhe se relacionar. Estamos chegando no final desse episódio do Brisa da Bri. Eu queria aproveitar esse momento pra gente fazer uma pausa mesmo. Respirar fundo
E refletir sobre tudo que conversamos até aqui. Relações parasociais não são algo novo, mas elas ganharam uma nova dimensão com a internet. E isso é algo que afeta todos nós, seja você criador de conteúdo ou alguém que consome esses conteúdos. Eu sei que muitas vezes parece que estamos apenas navegando por uma timeline, ou assistindo uma live, ou curtindo um vídeo sem grandes consequências. Mas, na verdade, cada interação que temos online carrega um peso emocional, seja para quem está criando ou para quem está acompanhando. E entender isso pode ser um divisor de águas na forma como nos relacionamos nesse espaço digital. O que eu quero deixar bem claro aqui é que relações parasociais em si não são necessariamente ruins. Elas fazem parte da nossa natureza social, do nosso desejo de conexão. O problema começa quando essa conexão unilateral se transforma em expectativas irreais, frustrações e até mesmo comportamentos tóxicos. Quando alguém começa a projetar sentimentos, necessidades ou fantasias em uma pessoa que não sabe nem que ela existe, isso pode tornar prejudicial para ambos os lados. Para nós, criadores, isso significa aprender a estabelecer limites claros, mesmo que isso possa parecer difícil no começo. Somos humanos, não podemos estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não podemos retribuir todas as mensagens, responder todos os comentários ou atender todas as expectativas. E tá tudo bem. Na verdade, é mais do que ok, é necessário. Porque, como eu já disse antes, ninguém merece ser punido por simplesmente não corresponder os sentimentos que nunca pediu. Mas também quero falar diretamente para você que está do outro lado, ouvindo esse episódio agora. Eu sei que pode parecer fácil se apegar a um criador de conteúdo, especialmente quando ele compartilha coisas que realmente tocam o seu coração. Mas vale a pena refletir. Até que ponto essa relação está sendo saudável para você? Você se sente frustrado quando aquela pessoa não te responde? Você acha que ela deve algo a você? Se a resposta para alguma dessas duas perguntas for sim, talvez seja a hora de dar um passo para trás e repensar. Porque no final, o objetivo de consumir conteúdo na internet deve ser algo positivo, algo que acrescente a sua vida e não algo que te deixa ansioso, frustrado ou incomodado. E sabe o que eu percebi ao longo dos anos? Que no fundo, tanto os criadores quanto os seguidores estão buscando a mesma coisa: conexão. Todos nós queremos nos sentir vistos, ouvidos e valorizados. Mas a chave para uma conexão genuína não está em tentar controlar ou possuir outra pessoa. Está em reconhecer que, apesar dessa sensação de proximidade que a internet cria, ainda existem limites. Limites que precisam ser respeitados para que essa conexão continue sendo positiva. Por isso esse episódio está acontecendo. Eu quero convidar você a refletir sobre como você consome conteúdo online. Já aconteceu de você sentir frustrado ou magoado porque um criador não respondeu às suas mensagens? Ou talvez você tenha visto essa situação onde seguidores cruzam a linha que não deveriam ser cruzadas? Compartilha comigo nos comentários! Comenta, me marca nas redes sociais. Eu quero saber como você lida com essas dinâmicas, porque é um papo que precisa continuar para além desse episódio. Ah, e claro, não poderia terminar esse episódio sem fazer um convite especial para você. Se você gostou desse conteúdo, se achou que trouxe reflexões importantes, eu peço que você avalie o Brisa da Bri na sua plataforma de podcast favorita. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas e continuar crescendo. Além disso, se você quiser apoiar diretamente o projeto, temos uma página no Apoia-se, onde você pode contribuir e de quebra já ganha acesso a conteúdos exclusivos e o episódio antecipados quando eu consigo editar. O link está na descrição desse episódio, então dá uma conferida lá. Por fim, eu só quero agradecer. Agradecer por você ter dedicado um tempo para ouvir esse episódio, para pensar sobre essas questões comigo.
A gente tá construindo o podcast juntos e eu sou muito grata por ter você do meu lado nessa jornada. Espero que, assim como eu, você tenha saído dessa conversa com novas perspectivas e reflexões. E lembre-se, a internet pode ser um lugar incrível quando usamos essa ferramenta com consciência, respeito e empatia. Então vamos continuar brisando por aí, mas sempre com leveza e cuidado. Combinado? Um beijo enorme e até o próximo episódio. Tchau, tchau!